Bom, senhoras e senhores, hoje estamos aqui com um sedã de luxo dos anos 90. É um carro um tanto elegante, para não dizer que ele é brutal. Ah, mas por que ele é brutal? Bom, aparentemente assim, olhando, apenas um sedã de luxo, com uma pegada mais coupé, assim, vamos dizer. Um carro de 2 lugares, com capota removível e aro 18. O que mais poderia ter para surpreender, né? Mas aí a Mercedes teve a brilhante ideia de colocar um motor de 12 cilindros e aproximadamente 392 cavalos de potência. Sim, meus amigos, o mesmo motor que futuramente dá origem a carros icônicos como alguns Pagani Zonda, vem e compartilham de teoricamente o mesmo motor, pelo menos a construção, né? Bom, aqui a gente está falando de uma SL 600 1993, que peculiarmente o que mais é absurdo é o seu motor V12, que foi montado à mão. Então, a partir de 1989, onde surgiu esse modelo de SL, os motores V12 eram montados à mão, assim como os do Pagani. Quando a gente para pensar que é um carro 93 com, sim, seu motor V12 e uma construção simetricamente, tu vê que ele foge um pouco daquelas linhas quadradas, um pouco, né? Ele ainda lembra muito as Mercedes mais antigas com as pegadas mais quadradas, porém ela mantém uma linha, uma silhueta meio curva de um esportivo de época. Esse aqui, como vocês vão ver daqui um pouco, tem um escapamento um pouco mais agressivo, porque elas originalmente elas vêm sem ruído algum. Literalmente tu não escuta o motor, tu não escuta o ronco. Bom, CD de luxo para viajar, né? Então tu viajava, atravessava a Europa, por exemplo, com o motorzão V12, sem fazer barulho algum. E quanto mais tu olha, mais absurdo fica esse carro. Este modelo conta com um interior caramelo e azul, com os acabamentos que lembram muito madeira. Olha a elegância desse carro, velho. Bom, basicamente tu tá num acabamento de limusine. Não tem muito o que dizer. E quanto mais tu olha, mais absurdo fica. Olha a pegada desse volante, tipo, o tamanho. Se for parar pra pensar e comparar com outros carros de agora, que o volante é menor, esse aqui, tipo, tem uma pegada diferente, muito focado em conforto. Os bancos também, tipo, parece uma poltrona de casa. Tipo aquela poltrona do vovô, literalmente. Agora isso aqui, com a capota removível. Se tirar a capota, baixar os vidros, meu amigo, ainda mais com o ronco que tá este aqui, que daqui a um pouco a gente liga para vocês poderem ter uma noção. E eu não sei se vocês repararam que ele não tem freio de mão. Muito menos o freio de mão no botão, né? Eu ia deixar aí embaixo para vocês adivinharem onde que fica o freio de mão desse carro. Mas eu acho que eu já vou contar que ele não tem freio de mão e sim freio de pé. Aqui. Ou seja, ele tem 3 pedais.
Se tivesse saído manual, ele viria com mais um pedal aqui. Então seria acelerador, freio, embreagem e o freio de mão de pé. Que loucura, velho. E daí tu fica olhando os acabamentos do carro. É tudo feito quase que artesanalmente. Então o ponteiro marcando tanto em quilômetros por hora quanto em milhas. 160 milhas e 260 quilômetros por hora. Que é até engraçado para quem não sabe fazer a conversão que nem eu. Bom, talvez eu passaria a 130 nos pardal de 80 aqui, então tudo analógico. E é por isso que a gente diz que a, peraí, a era de ouro dos carros é a década de 90. Sem, sem dúvida nenhuma. Então a gente é graciado por projetos como esse, como o da M5 e a Lamborghini Diablo, que a gente também veio a gravar. Olha o Incamurça, né? Que hoje em dia usam Alcântara. Todo o acabamento de assoalho dele é todo feito neste mesmo padrão, toda interna. Que carro absurdo. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora é o que está embaixo do capô. E aqui embaixo do capô a gente conta com o seu motor V12 M120 de aproximadamente 394 cavalos e 58 quilos de torque. Bom, então basicamente este é um carro que milionários e artistas compravam quando não queriam chamar tanta atenção quanto uma Ferrari, por exemplo, mas ainda assim queriam algo que fosse monstruoso e brutal quando necessário. E com essa combinação de roda ficou absurdo, cara, absurdo. Aqui a gente pode ver que ele tem a abertura do capô em 90 graus, que seria o modo de, bom, de revisão e etc. Essa aqui a gente não vai abrir a capota porque ela tá com a capota rígida, porém, se a gente dá uma olhadinha mais ali, a gente tem a conversível, que daí a capota abre automaticamente. Aqui ela sai inteira, a capota, e dentro aqui do porta-malas a gente tem a capota de pano, a conversível. Então ela pode ser usada nos dois modos, entendeu? A gente tira a capota e fecha a capota de pano. Mas dá uma diferença absurda. Assim a gente enxerga mais ou menos como um coupé mesmo, né? Daqui a um pouco a gente pede a chave para poder ligar ela. E uma coisa que alguns não sabem, os carros europeus que vêm com essas palhetas de limpar o retrovisor, não, de limpar os faróis, ele é para tirar neve. Então, basicamente, quando o, deu uma nevasca, tá nevando muito, e a neve cai e cobre isso, a gente ligaria este para tirar o excesso de neve e continuar iluminando. Porque afinal de contas a gente está falando de um esportivo de luxo europeu. E aí, vamos ligar para finalizar o vídeo do jeito que vocês gostam. Só antes disso, olha o tamanho desse radiador aí, olha
caco de motor, velho. Que absurdo. Tu vê que tudo tem que ser em grandes proporções quando o radiador é desse tamanho. Tem 2 ventoinhas. Reservatório de água. Gigante. Aqui a gente tem basicamente 2 intakes que puxam ar dali de baixo para se poder alimentar o conjunto do motor M120. Então acho que agora vamos para a parte que vocês mais querem, né? Que é a parte da gente ligando a máquina. Pedi a ajuda do nosso parceiro aqui para ligar a máquina enquanto a gente consegue gravar aqui por fora. Tirei o microfone para a gente poder ter uma captação mais fluida do próprio telefone. O vento que isso aqui faz, vocês não estão ligados. Agora vamos aqui atrás para vocês verem. Como eu comentei com vocês, ela tá com um escapamento diferenciado. Olha o que é esse carro trabalhando, velho. E obviamente que não podia deixar de falar da Michelon, né? Que é quem importa esses carros aqui pro Brasil. Aí tu para pra pensar que é um motor V12 e tu só escuta literalmente a ventoinha trabalhando. Ele só dá o peso do escapamento quando dá carga mesmo no motor. Tirando isso, é uma limusine. E aqui a gente só está ouvindo ainda porque o capô está aberto. Agora com o motor um pouco mais quente, a gente vai dar mais uma que loucura, rapaziada.